tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro de todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi, e está entre Cádiz e Bered. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós esperamos do Senhor agora que sejamos alimentados pela Tua palavra. Assim como o Senhor foi gracioso com a casa de Abraão, Deus, seja gracioso conosco agora. E que seja o mesmo anjo que falou com Agar, seja este mesmo anjo, o anjo do Senhor, também falando agora conosco. É o que nós te pedimos e aguardamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para iniciar a exposição da segunda sessão aqui do capítulo 16, eu creio que nós precisamos revisar aqui a estrutura de todo este capítulo, pelo menos de forma breve. Em primeiro lugar, você deve se lembrar que Gênesis 16 ele está dividido em duas sessões. A primeira sessão, ela abrange os versos 1 a 6. E aqui o propósito, quando Moisés ele escreve o capítulo 16 na história de Abraão, a intenção dele aqui é narrar um drama que se instaura na casa de Abraão. E basicamente aqui, esse drama ele envolve tanto a sua esposa Sarai, como também a escrava dela, Agar. E perceba que a história então aqui de Abraão, ou podemos usar o nome dele de fato, como é Abraão, envolve aqui vários testes. Se você observar bem a história que nos é narrada sobre a vida dele, está envolvendo várias provações ou situações em que Deus está testando a fé dele sobre a promessa que ele havia feito desde Gênesis 12. Você percebe que é um teste após o outro. E ao mesmo tempo também você vai percebendo que cada teste que Deus vai o submetendo aumenta mais ainda as dificuldades e aumenta mais ainda o drama que é relatado em cada capítulo. Quando nós vamos então aqui para a primeira sessão do capítulo 16, quando ele registra aqui o conflito que é gerado por uma decisão errada, tanto de Sarai como também de Abrão, concernente ao problema que Sarai estava passando, e ao mesmo tempo também isso afetava o que diz respeito à situação de Abraão, porque ele não podia ter um descendente, não podia ter herdeiros, não podia gerar uma linhagem pelo fato de que sua esposa não podia ter filhos. Deus havia feito uma promessa a eles, isso está bem claro, inclusive no capítulo 15, mas o problema é que apesar da promessa que Deus havia feito a Abraão, que Deus é quem resolveria a questão dele ter uma semente, dele ter um herdeiro, Sarai, ela sendo ainda estéril, o texto nos diz que já tendo passado 10 anos, e Abraão aqui provavelmente estava com seus 85 para 86 anos, como nos é claro aqui no capítulo 16, ele já morava 10 anos em Canaã, ou seja, havia 10 anos que ele ouvia a promessa do Senhor. Veja que Sarai, ela ultrapassa os limites, a fronteira no que diz respeito à situação que eles estavam envolvidos, e ela persuade a Abrão a adotar um costume antigo, se me permite usar a expressão, como eu tenho aqui usado, de barriga de aluguel dos tempos antigos, de que naquela época a esposa poderia pegar uma de suas escravas, geralmente era de maior confiança, a que era mais saudável,
a que de fato poderia gerar filhos, entregava ao seu marido coabitava com essa escrava, e então ela gerava um filho que não iria pertencer a ela, mas iria pertencer aos seus senhores, a sua senhora e ao marido dela. Então veja que o plano a priori, ou pelo menos inicialmente, parece-nos que deu certo. Mas a partir do momento em que Agar ela está grávida, então começa-se um conflito entre os três, começa desavenças. Agar passa a humilhar Sarai. Sarai, então, por causa da ofensa, ela passa a humilhar o seu marido Abrão. Abrão humilha Sarai, ignorando e desprezando ela, inclusive por implicação também ignorando a própria Agar. E, por final, a situação se agrava quando Sarai, ela maltrata a sua escrava Agar. Na verdade, aqui, nós percebemos que todos são humilhados. Esse é o ponto de partida do que nós vamos ver a partir do verso 7. Todos são humilhados. Deus humilha todos os envolvidos aqui nessa trama, e inclusive nem mesmo a escrava Agar ela escapa do castigo, sendo ela a que mais foi suscetível a uma situação praticamente forçada, a ter que submeter aqueles planos de Sarai e Abrão, mas ainda assim, todos os envolvidos, Deus trata o pecado deles. E é interessante você ver a ordem como isso acontece. Quando primeiro Deus humilha, então veja a perspectiva dos versos de 1 a 6, de como isso acontece. Entenda aqui, não é Sarai que humilha a sua serva Agar. Ou na verdade, vamos pela ordem. Não é Agar que humilha a sua senhora Sarai. Mas veja que Deus usa Agar para humilhar Sarai. Ou seja, é Deus quem está humilhando Sarai através de Agar. Ao mesmo tempo também que você vê Deus humilhando Abrão através da sua esposa Sarai. Quando Sarai ela responsabiliza Abrão, culpa Abrão pela afronta que Agar levantou contra ela. E por fim, é Deus quem está humilhando Agar quando usa Sarai para que então ela seja humilhada por Deus. Todos aqui, repito, estão sendo humilhados por Deus. E veja que, nesse sentido, a transição entre o verso 6 e o verso 7 nos mostra que a gravidez de Agar é colocada em risco. Eu sei que o texto não relata isso, mas essa informação ela faz parte aqui do contexto. Você percebe que o conflito ele vai se agravando à medida que as desavenças e aqui a contenda entre os três vai gerando mais ódio, vai gerando mais ira pecaminosa, e isso então faz com que Sarai ela despeje sua ira contra Agar, e dessa forma então Agar percebe que a gravidez dela e até a própria dignidade, a integridade física dela está ameaçada. E o resultado não foi outro senão dizer que no final do verso 6 ele vai dizer que Sarai fugiu da presença da sua senhora. Aliás, Agar fugiu da presença da sua senhora. E aqui nos mostrando que no final das contas, nós temos aqui um querendo tomar o lugar do outro, e no final das contas, estão todos querendo tomar o lugar de Deus nos planos estabelecidos sobre a descendência de Abraão. Agora, quando nós vamos para a segunda sessão, depois dessa transição, do verso 6 ao 7, a segunda sessão então nos leva à resolução desse conflito, que quase gerou inclusive a ruína da família de Abraão. Vocês sabem muito bem que quando uma família ela é arruinada, não é só a família que passa por essa ruína, não é só a família que desaba, mas tudo o que está na posse desta família também vai para a ruína. Bens, empresas, dinheiro, patrimônio, tudo vai para a ruína. Há de se dizer que, inclusive, o risco de um divórcio na casa de Abraão poderia, inclusive, dividir os bens dele entre, a começar da esposa Sarai e a escrava Agar, por causa do direito. Depois nós vamos ver mais tarde, nos capítulos posteriores, que quando nasce Isaac, Ismael, que já tinha os seus 14 anos de idade, Agar, então, exige a bênção da primogenitura de Ismael, porque ele era o mais velho.
E começa outra briga. Só que essa é outra história. Mas veja, quase nesse momento a família vem à ruína. E tudo entra em ruína quando uma família desaba. Então perceba que quando você observa aí nos versos 7 até o 16, a expressão chave aqui, meus irmãos, e me adianta dizer que essa expressão, a palavra-chave que nos é aplicada aqui, essa palavra ela aparece de forma graciosa aqui. Mas não entenda mal, essa palavra que aparece de forma graciosa aqui é humilhação. Deus, de forma graciosa, está humilhando cada um destes envolvidos para que todos eles viessem reconhecer os seus pecados. As pessoas que se destacam aqui dos versos 7 ao 16, primeiro é o anjo do Senhor. Então nós vamos agora nos distanciar um pouco de Sarai e de Abrão. Nós vamos nos deter agora a dois personagens apenas aqui. Agar, a fugitiva. E agora, o anjo do Senhor. Então, esses dois agora aqui nos levam a um novo diálogo. Você lembra que houve um primeiro diálogo entre Sarai e Abrão. Agora, do verso 7 ao verso 16, nessa dramatização, se assim podemos dizer, nesse enredo, nós temos aqui nesta segunda cena. O livro de Gênesis, o seu estilo literário é narrar uma história através de uma dramatização. É quase que um roteiro de filme isso aqui. Para sermos mais claros na explicação de como que é o estilo literário de Gênesis. Mas entenda que nesta segunda cena, ou nessa segunda sessão, o diálogo mais importante que acontece não é entre Sarai e Abrão, mas é entre o anjo do Senhor e Agar. E a figura que nos surpreende agora aqui, que entra em destaque com a conversa entre o anjo do Senhor, é uma escrava, e não a sua senhora. Sarai e Abrão agora também entram aqui, aliás, eles saem de cena e eles ficam em segundo plano. Isso é uma forma até do próprio texto nos mostrar, nos rememorar, nos mostrar a memória e a história de Abraão, que houve um momento em que ele está sendo humilhado. Por isso que ele é colocado em segundo plano nessa narrativa aqui. Então, observe rapidamente, antes de nós entrarmos propriamente dito na exposição dos versos, e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, expor verso por verso, e no tempo que é permitido a gente vai expondo um verso de cada vez, e se der tempo, nós vamos até o verso 9, onde eu preparei. Se não der tempo, a gente para onde exatamente estávamos, para que na semana que vem a gente continue. Mas é importante aqui nós entendemos a estrutura dessa segunda sessão. Então, a estrutura da segunda sessão, ela nos envolve aqui em três divisões, ou a gente pode dizer em três subdivisões. Então, entenda essas divisões da seguinte forma. A primeira divisão, a primeira parte, a palavra-chave que nós vamos usar aqui é interrogatório. Ou ela também pode ser usada como expressão de oitiva. Vocês sabem o que significa uma oitiva? Oitiva significa chamar alguém para ser repreendido, chamar alguém para ponderação, chamar alguém para reflexão da sua postura, dos seus atos, quando eles estão errados. E ali então fazer uma espécie de reconciliação e pacificação de uma situação de conflito. Então, no primeiro momento nós temos um interrogatório. O anjo do Senhor está inquirindo Agar nesse primeiro momento. E você observa isso do verso 7 ao verso 9. Agora, na sequência, você tem a segunda parte, a segunda divisão, que nós vamos denominar aqui de o anúncio da promessa. Então, você tem o interrogatório, a oitiva, e depois você tem o anúncio da promessa, ou das promessas, que vai do verso 10 ao verso 12. E a terceira parte nós vamos denominar aqui de restauração, que culmina então no retorno. Então vamos lembrar a primeira divisão, versos 7 a 9. O interrogatório, que é o chamado ao arrependimento. Segunda parte, a divisão, versos 10 a 12. O anúncio de promessa, que promove ânimo e consolo. E a terceira parte, ou divisão, versos 13 a 16, é a restauração, que vai promover o retorno e o restabelecimento de comunhão. Não entre apenas Agar e o anjo do Senhor,
Mas se Agar volta para sua senhora, significa então que Agar, Sarai e Abrão se reconciliam. E isso acontece até porque historicamente nos é mostrado aqui que o que está em jogo, por isso que os versos 15 e 16, você deve se perguntar, por que é importante no capítulo 16 narrar que Agar deu à luz a um filho, Abraão, e esse filho, Ismael. Inclusive ele vai dizer que o próprio Abraão é quem chamou seu filho Ismael, porque era quem no contexto patriarcal determinava o nome da criança era o homem, era o chefe da casa, e não a mulher. Agora é curioso porque quem determinou que o nome da criança fosse Ismael foi o anjo do Senhor. E aqui então, Abrão, perceba que o fruto da reconciliação está registrado nos versos 15 e 16. Agar deveria voltar para a casa da sua senhora, humilhar-se perante a sua senhora, para que então houvesse reconciliação. E o fruto dessa reconciliação era Agar cumprir com o seu dever de entregar aquele filho às mãos de Abrão, porque o filho não era dela, era de Abrão. Isso era muito comum nos tempos antigos. Existem lendas e histórias antigas que até viraram filmes, que exploram muito esse tipo de situação e contexto social e cultural. De uma escrava que gera o filho de um príncipe, de um rei, e de algum momento na história ele se destaca, porque ele está entre uma casta mais baixa e uma casta mais alta. Uma mistura de nobreza com serviçal, né? Então, isso era muito comum naquela época. Isso acontecia muito. Só que entre os pagãos, essa história aqui teria terminado de uma forma muito trágica. Um filho, no contexto de Ismael, primeiro Agar teria fugido e seria fugitiva. Talvez haveria possibilidade dela ser encontrada. Ela havia sobre o corpo de um escravo, marcas que apontavam para a ideia de que ela era uma escrava. Um registro, uma identidade. Geralmente eram tatuagens ou marcas pelo corpo em forma de pintura, que não saíam mais. E todos sabiam que ela era uma escrava. E ela não conseguia esconder isso do seu corpo. As mãos, a fronte, em algum lugar que era visível e que todos poderiam saber que ela era uma escrava. Todos tinham uma marca. Corria o risco dela então ser pega, descoberta que era uma escrava, uma fugitiva, e ser devolvida, e aí corria o risco dela ser morta. Ou dela então, nessa fuga, o seu filho nascer, o seu filho se vingar daquela família. A situação poderia ter sido trágica. O fato é que a única forma de uma tragédia ser evitada na vida de uma família, quando ela está à beira de uma ruína, é quando há reconciliação. E essas três divisões vão nos mostrar que o único que pode mediar uma reconciliação e uma pacificação entre uma casa e uma família, o único mediador apto para isso é o anjo do Senhor. É isso que essa sessão e estes versos vão nos ensinar aqui. Esse mesmo processo, em segundo lugar, segunda consideração, é que esse mesmo processo, ele não mudou. Esse mesmo processo é aplicado dentro da nossa própria casa. O que aconteceu com Abraão e na casa dele também é o mesmo processo. E é a mesma pessoa que aplica esse processo disciplinar, porque isso aqui é um processo disciplinar. E Deus está tratando o coração desses envolvidos dentro dessa casa. Do menor até o maior, ninguém escapa. Todos os pecados são tratados dentro de uma casa. Agora, ainda dentro dessa estrutura, perceba como que isso então se desenvolve aqui de forma mais detalhada dentro dessas três divisões. O que nós vamos observar em cada um desses versos? Então, por exemplo, no verso 7, nós vamos ver que Agar ela é inquirida pelo anjo do Senhor. Ela é questionada aqui pelo anjo do Senhor. Quando você vai para o verso 8, Agar então é convidada, através do questionamento do anjo do Senhor, a um exame no seu coração. Ela é confrontada no seu coração pelo anjo do Senhor. Só o anjo do Senhor tem poder para fazer isso. E quando eu falo anjo do Senhor, vocês sabem de quem eu estou falando. Já trataremos disso. Quando nós vamos para o verso 9, está acompanhando comigo aí o raciocínio? Eu queria que você olhasse para o texto. Olhe para o verso 9. O verso 9, como você está observando,
Agar, ela é chamada então ao arrependimento pelo anjo do Senhor. Vamos repetir de novo. Agar é questionada pelo anjo do Senhor do porquê que ela estava naquele lugar. Percebe que é uma semelhança com a história de Adão e Eva quando eles pecaram contra Deus? Quando Deus pergunta a Adão, onde estás e o que fizeste? Então há uma semelhança aqui. O processo é o mesmo. Verso 8, Agar, ela é convidada a pensar, refletir, ponderar sobre o porquê que ela estava ali. Ela é levada, ela é convidada ao exame do seu coração. E o verso 9, ela então é convocada, ela é chamada de forma muito explícita, clara, pelo anjo do Senhor ao arrependimento do seu pecado. Quando ele diz, volta para sua senhora e humilha-te nas mãos dela. A gente vai ver que isso significa arrependimento. E arrependimento envolve exatamente isso, voltar para trás e se humilhar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Voltar para trás. Isso é difícil de fazer. Um coração do pecador, naturalmente, ele pende para não voltar para trás. Ele não quer recuar, ele não quer voltar para trás. Ele não quer reconhecer. E muito menos ele quer se humilhar. Então, esses 3 primeiros versos nos levam à primeira fase desse processo suasório aqui, disciplinar. Agora, no verso 10, 11 e 12, é muito interessante, porque esses 3 versos, eles são fundamentais. Por que há necessidade do anjo do Senhor, após convocá-lo ao arrependimento, anunciar sobre o nascimento de Ismael, anunciar qual seria o futuro de Ismael e da sua descendência? Qual é a importância disso? Veja, como eu disse anteriormente, esses 3 versos, eles anunciam promessas. A expressão aqui, promessas, elas são sinônimos no Novo Testamento de evangelho, boa notícia. Basicamente, os versos 10, 11 e 12, eles nos são fundamental para lembrar que o anjo do Senhor nos dá segurança de que o arrependimento ele terá o seu efeito e produzirá bênção na nossa vida, produzirá vida na nossa situação por causa das promessas. O anjo do Senhor está estabelecendo aqui uma aliança com Agar. Ele está prometendo, eu preservarei a vida do seu filho. Ele não vai ser morto, a vida dele não está ameaçada. Você está grávida dessa criança. E essa criança irá nascer, será saudável, terá uma grande, imensa descendência, será um povo rico. Contudo, ele coloca as implicações de Ismael. Ismael não será igual ao herdeiro de Abraão. São 2 povos distintos. Não é Ismael que será a semente que eu prometi a Abraão. Mas Ismael será abençoado. Esse povo será um povo próspero. Contudo, eles serão como jumento selvagem. E a gente vai entender em que sentido isso se aplica. Eu acho que não há até... Você consegue imaginar e dimensionar, até porque a gente conhece um pouco da história da Palestina, árabes, palestinos, islâmicos, muçulmanos e o povo de Israel. E você vai ver claramente que a profecia do jumento selvagem, ela está acontecendo. Ela está se cumprindo. O povo que, veja, Ismael seria o povo que não moraria ou não seria vizinho dos seus irmãos, porque sempre estariam em guerra com os seus irmãos. E realmente, não sei se você sabe, mas entre os árabes palestinos ali, aqueles povos da região do Oriente Médio, eles brigam um com o outro. Xiitas, sunitas, aquelas tribos menores, as maiores, e eles têm um inimigo em comum, Isaac. Foi uma das implicações trágicas do que aconteceu aqui no capítulo 16 do pecado de Abraão e Sarai. E Agar estava envolvida. Então entenda, verso 10 nos leva aqui a uma primeira promessa. No total são 3 promessas, pelo menos eu entendo dessa forma. 3 promessas. Quando aqui, por exemplo, o verso 10 nos fala da promessa de que
a Ismael teria uma descendência. Esse filho, essa criança, geraria uma grande descendência e seria abençoado. O verso 11, quando ele diz, o anjo do Senhor promete que a vida dessa criança seria preservada. E o seu nome deveria ser Ismael. O nome que está estabelecido pelo anjo do Senhor é uma forma de estabelecer aqui um acordo, um selo. A garantia de que, porque Ismael significa que o Senhor preservou a vida daquela criança. Deus não preservou apenas a vida de uma criança, mas Deus está preservando a vida de um povo. A graça, isso aqui é muito importante para a gente entender o que tem acontecido hoje, nos nossos dias, quando o Evangelho tem sido pregado e tem alcançado o coração dos ismaelitas, no caso os palestinos e os islâmicos, os árabes de modo geral. Porque aqui estes 3 versos estão nos mostrando que a graça de Deus haveria também de ser derramada sobre estes povos. Que lá também entre os ismaelitas tem eleitos. E que nós precisamos considerá-los também, os que são eleitos, como os nossos irmãos em Cristo. Eles também, você já imaginou que os ismaelitas, entre eles os árabes e os islâmicos, eles também são chamados de o povo de Israel? Um judeu ouvir um negócio desse é uma afronta. Mas espiritualmente eles são também chamados. Veja como que Deus perfeitamente conduz a história em meio a esse conflito. E mostra como que Deus, apesar dessa bagunça que Abraão e Sarai fazem dentro da sua casa, mas Deus usa essa bagunça, esse pecado, para mostrar a soberania dele e mostrar também como que ele é perfeito em todas as coisas. Ele vai usar então o fato de Ismael ter nascido da semente de Abraão para dizer que os eleitos que pertencem a esse povo também espiritualmente são filhos de Abraão. Você imaginou o que significa isso? E se eles são sementes, se eles são descendência de Abraão, porque eles creem no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor, que dirá nós, meus irmãos brasileiros, que estamos tão distantes, geopoliticamente falando, dessa história. Então, nesse sentido, o verso 11 promete que a vida de um povo está sendo preservada. Verso 12, a promessa é sobre, então, o futuro desse povo. Aí há implicações negativas e terríveis aqui, por consequência do pecado de Agar. Porque ela era egípcia, isso aqui é interessante também ser mencionado. Os egípcios eram um povo gentio, um povo pagão, um povo cruel, idólatra, imoral. E aqui a condição da escrava, porque isso depois vai nos apontar a analogia que acontece, é estabelecida lá em Gálatas capítulo 4, entre Agar e Sarai. E a gente vai ver isso mais para frente num outro momento. Mas o verso 12 nos fala da promessa do futuro em que tanto Ismael como os seus descendentes, eles seriam guerreiros. Nunca mais a guerra se apartaria dessas nações que descendiam de Ismael. E os versos 13 e 14 nos diz aqui sobre o fato de Agar responder ao soazório do anjo. A inquirição que o anjo faz de Agar. O anjo do Senhor, quando ele convoca alguém ao arrependimento, seja quem for, essa convocação, ela não é em vão, ela não volta vazia. E aqui então mostra, nos versos 13 e 14, que Agar corresponde ao soazório do anjo. E Agar então reconhece, 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, Agar reconhece que o anjo, ele de fato vem da parte de Deus. Há de se lembrar que Agar, provavelmente, ela passou, se ela não foi criada desde pequena como uma das criadas da casa de Sarai e de Abrão, mas ela conhecia, porque ela já era escrava há muito tempo de Sarai, ela conhecia o Deus de Abrão. Eu imagino, porque nesse contexto, quando um homem, o capítulo 12 é claro em mostrar isso, um homem, quando ele se convertia ao Evangelho nos tempos antigos, não era apenas ele que se convertia e seguia o Evangelho, mas ele, sua esposa, seus filhos, seus servos, suas servas e os filhos deles. Todos estavam debaixo da mesma aliança. É impressionante isso, porque Agar, então, ela aqui conhecia a fé dos seus senhores.
Ela sabia quem era o único e verdadeiro Deus, mas veja, ela tem uma experiência com o próprio Deus. E o anjo do Senhor aqui é o próprio Deus em pessoa. É o Filho de Deus. Nós vamos tratar isso mais à frente, com mais detalhes, e observar isso com mais cuidado. Mas ela reconhece que o anjo do Senhor vem do próprio Deus, e ela adora ao Senhor depois que o anjo lhe convoca a retornar e a se humilhar. E por fim, os versos 15 e 16 é a concretização da restauração, por meio então da reconciliação entre Agar, Sarai e Abrão, quando Ismael nasce. Esse é todo o esboço que nós temos aqui, estabelecido no capítulo 16, do verso 7 até o verso de número 16. Vamos à exposição do verso 7, e se der tempo a gente encerra o verso 7. Porque eu estou percebendo que o tempo não é permitido aqui até o verso 9. Mas vamos ler o verso 7. Diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E aqui ele interrompe a narrativa. Então ela está suspensa aqui. A primeira consideração que a gente precisa fazer é, obviamente, no que diz respeito ao anjo do Senhor. Qual é a pergunta que a gente precisa fazer aqui diante do verso 7? A primeira pergunta é: quem é o anjo do Senhor? E aqui, para a gente ser bem objetivo e claro, o anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade. É aquele que nós denominamos, inclusive, de o Filho de Deus. É Jesus aqui, obviamente ele ainda não tinha esse nome, mas ele tinha esse título, esse nome de o anjo do Senhor, para identificá-lo como aquele que se revela pré-encarnado, que é diferente de encarnação. A encarnação envolve a ação do Espírito Santo supernatural, do Filho de Deus ter passado por todo o processo que um ser humano passa para que ele venha viver. Concepção, nascimento, gestação, nascimento, crescer, tornar-se adulto e depois morrer. É a encarnação. A pré-encarnação é uma forma incomum e teofânica do Filho de Deus aparecer em forma humana aos personagens do Antigo Testamento. Então, o anjo do Senhor é o título do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. E como é que a gente percebe isso? Como é que a gente identifica isso aqui? Primeira coisa, e está muito óbvio aí, é que o verso 7 chama-o de o anjo do Senhor com letra maiúscula, e vocês sabem disso muito bem. Não é o anjo do Senhor com letra minúscula. Mas o verso 13 nos dá essa constatação de uma forma ainda mais clara e óbvia. Vamos para o verso 13, eu gostaria de ler com você o verso 13, e ele diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Vocês estão percebendo a forma como o texto está escrito? Ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Ela está dizendo, aqui o texto está claramente dizendo que o Senhor estava falando com ela. E aí a segunda parte do verso 13: tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? O Deus que vê, inclusive, é o lugar que ela dá o nome aqui, de onde está aquela fonte de água, entre a cidade de Cádiz e de Bered, que é na fronteira com o Egito. Então, o verso 13 é inclusive, a constatação aqui muito clara de que ela reconhece que o anjo do Senhor como sendo o Senhor, o próprio Deus. Ou seja, ela adora o anjo do Senhor. Ela invoca o nome do Senhor, reconhecendo que quem estava falando com ela era o próprio Senhor. Ela chama-o de o Deus que me vê, como está aí bem claro no verso 13. A segunda consideração que a gente precisa fazer agora é com respeito a Agar, no verso 7. O texto nos diz que Agar, ela foi encontrada, ela foi achada pelo anjo do Senhor. Pressupõe então que ela estava perdida. Talvez você pergunte, como assim perdida? Ela perdeu o rumo para onde ficava o Egito? Ou o lugar para onde ela queria ir? Não, o ponto aqui é, ela estava perdida no seu coração. Ela estava sem discernir a situação no seu coração.
Na sua alma ela estava perdida. Porque ela sabia muito bem para onde ela queria ir. Ela queria fugir. Ela estava em fuga. Então, isso é muito importante quando o texto vai dizer que o anjo do Senhor acha ela. O Salmo 139 vai dizer muito bem isso, né? Posso me esconder no mais profundo do abismo e fazer daquele lugar mais profundo leito, a minha cama. Até lá o Senhor há de me encontrar. O Senhor encontra pecadores perdidos em qualquer lugar e onde Ele quiser. Ele encontra pecadores perdidos dentro de uma penitenciária de segurança máxima, onde aquele presidiário não tem contato com ninguém, a não ser de tempos em tempos com seu advogado. E lá, o anjo do Senhor tem poder para visitar pessoas que estão isoladas e chamá-lo ao arrependimento dos seus pecados. Então, isso aqui é muito importante, porque quem acha Agar é o anjo do Senhor. Então, entenda aqui, o anjo do Senhor a encontra junto a uma fonte de água no deserto do caminho de Sur. Então, duas coisas são destacadas agora aqui para a gente analisar no verso 7. Em primeiro lugar aqui, é quanto ao lugar que está sendo denominado aqui, Sur. Não sei se você sabe, mas o nome desse lugar, Sur, significa muro. E há de se entender e se perceber que o nome aqui é propício quanto a muro, nome do lugar, porque nós não sabemos se é uma cidade ou se é um vilarejo, é um lugar, mas esse lugar ele é a fronteira. Então Agar está na fronteira entre a região do sul da Palestina e o norte do Egito. Então ela está a caminho do Egito. Lembre-se, ela era o quê? Ela era egípcia. Qual era o único lugar que ela poderia fugir? Ela queria voltar para a casa dela, ou para as origens dela, que é o Egito. Então, ela está aqui, perceba bem a cena do verso 7, como ela é muito rica. A gente não pode desprezar os detalhes do verso 7. Ela está aqui entre Israel e o Egito. É essa a imagem aqui. Ela está no muro. Já viu aquela expressão ficar em cima do muro? É isso aqui. Ela está no muro. Ou ela está na divisa. E ela está para entrar no Egito. Mas é interessante que ela ainda não atravessou a fronteira. O verso 7 está nos mostrando isso. Porque ela está perdida. Ela está perdida no seu coração. Ela faz aqui, meus irmãos, uma última parada. E é interessante porque o lugar que ela faz essa parada é exatamente na fonte que se encontrava na divisa nesse lugar. E essa parada, ela não se dá apenas pela necessidade dela se recompor fisicamente, porque uma fonte ficava uma fronteira era estabelecida para a entrada de um país ou de uma cidade quando tinha água, para dar água para os animais que estavam no processo da caravana de viagens, para as pessoas também beberem água, se recomporem, lavarem o seu rosto, seus pés, né, bater a poeira do deserto. Mas veja, ela não está apenas aqui se recompondo, ela não está apenas aqui procurando descanso físico, não está apenas aqui procurando água para beber, mas perceba o que a fonte significa aqui. Um lugar de reflexão. Um lugar onde ela precisa parar para pensar, ponderar. E aqui é o segundo ponto, no verso 7. Quando a fonte de água está representando aqui que ainda há esperança. Ainda há esperança para reconciliação e perdão. Porque a situação dela não foi resolvida. Quando nós estamos em pecados e estamos fugindo do pecado e das consequências do pecado, é exatamente isso que acontece. Nós estamos em fuga. E na fuga, os eleitos, em algum momento, pela soberania de Deus, eles param numa fonte para se recompor, pensar, ponderar e lembrar: a minha situação não está resolvida. E ela precisa ser resolvida. Há esperança. Onde há uma fonte de água, há esperança.
lave o rosto, se recomponha, pare e reflita se realmente vale a pena atravessar e ir para o Egito. É que você percebe que não foi mera coincidência o anjo do Senhor ter encontrado ela. Não foi que coincidência o anjo do Senhor ter achado Agar naquela fonte. Mas veja que foi proposital. Foi Deus quem fez ela ir até aquele lugar e parar sobre aquele lugar, para que o anjo do Senhor a encontrasse da mesma forma que o nosso Senhor Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço de água, e lá ele fala com ela. Isso aqui nos ensina que, primeiro, em meio a um conflito, onde todos perdem a rédea de uma situação de conflito como este, Deus não está alheio aqui, meus irmãos, e muito menos sem controle dessa situação conflitante. Pelo contrário, o texto aqui é claro em nos mostrar que Deus, ele se mostra soberano e providente exatamente nos momentos de caos e conflitos na vida de uma família que está em pecado. Propositalmente, Deus, ele usa as desavenças, ele usa as brigas, ele usa as divisões para revelar que realmente ele é soberano sobre todos os intentos do coração dos envolvidos nessas brigas, desavenças e divisões. Essa aqui é uma verdade que nós não podemos esquecê-la nunca, como congregação e igreja. Deus, ele é soberano sobre desavenças, brigas, divisões, porque ele é soberano e ele tem o controle dos intentos do coração de todos os envolvidos nessas circunstâncias de conflito. E qual é o propósito disso? É, em primeiro lugar, revelar esses intentos no coração de todos os envolvidos. Que foi o que aconteceu na primeira sessão do verso 1 ao verso 6, e nós já vimos isso. Todos se revelam. Todos mostram realmente o que eles queriam. Entenda aqui, antes de reconciliar e pacificar, Deus primeiro os humilha, os colocando um contra o outro. Isso é soberania de Deus. Já pensou que isso acontece dentro da casa de crentes? A pior coisa que pode acontecer dentro da casa de um crente, de um homem, um servo de Deus, por mais piedoso que ele seja, é quando Deus coloca a esposa dele contra ele contra a esposa, e eles contra os filhos, e os filhos contra eles. E por que Deus faz isso? Por que Deus coloca um contra o outro? Porque Deus está... O primeiro processo da disciplina é a parte que dói. Deus está humilhando, é para isso que serve a disciplina. Deus está humilhando um e outro, para que os intentos do coração sejam tratados. E aqui nos cabe outra lição fundamental. Qualquer um que tentar tomar o lugar de Deus em seus planos, será humilhado por Ele. Qualquer um que tentar tomar as rédeas dos planos de Deus, ou querer mudar os planos de Deus, Deus vai humilhá-lo, para que ele volte de novo ao seu devido lugar. Deus não deixa de ser soberano, meus irmãos, só porque os nossos pecados colocam em risco os seus planos. Deus não deixa de ser soberano só porque os nossos planos pecaminosos tentam colocar em risco aquilo que Deus estabeleceu como propósito dele. Porque Deus é perfeito em sua vontade, e até os conflitos na tentativa de mudarmos alguma coisa do que diz respeito à vontade de Deus, está na soberania dele, nos decretos dele. E ao mesmo tempo você percebe que Deus, ele é perfeito, e a sua vontade, o seu direito e a sua prerrogativa sobre tudo e todos é infalível, é incontestável. Ninguém pode mudar. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Terceira aplicação. Não somos nós, meus irmãos, que resolvemos os conflitos provocados pelos nossos pecados. Mas
esse verso nos revela exatamente a nossa impotência diante do que provocamos contra Deus em relação aos nossos irmãos. Os conflitos e contendas nos mostram que nós precisamos de um mediador. E é isso que acontece aqui no verso 7. O mediador, aquele que tem a prerrogativa e que tem a legitimidade e que está habilitado para pacificar e reconciliar um conflito, ele é que vai ao nosso encontro, porque nós estamos perdidos. Uma pessoa perdida no seu coração, ela não tem condições, ela não tem habilitação, ela não tem condições de resolver o conflito em que ela está envolvida. E ela precisa de um mediador, ela precisa de um advogado, ela precisa de um defensor. E é exatamente, Mateus Rhenho, é interessante, Mateus Rhenho vai dizer que o anjo do Senhor aparece a Agar como um amigo. Olhe bem isso. O anjo do Senhor aparece a Agar e ele se revela um amigo de Agar. E aqui, veja que o anjo do Senhor, ele aparece como sendo aquele que é o mediador. Ele cumpre o seu papel exatamente de nos reconciliar e nos pacificar. E só Cristo é quem pode exercer esse papel de perfeito mediador. Cristo é quem nos concede um encontro e é Ele quem nos convoca por meio de um soazório a fim de nos preparar para confessar, porque antes de confessarmos os nossos pecados, Ele primeiro prepara o nosso coração. E é interessante, se me permita adiantar no verso 8, e veja como primeiro que o anjo do Senhor prepara o coração de Sarai para que ela viesse confessar o pecado dela. Ele primeiro faz uma pergunta, parece uma pergunta um pouco sem nexo, meio simplória, mas não é. Olha a pergunta no verso 8. Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Uma pergunta que prepara o coração dela para que ela dê uma resposta honesta, sincera e humilde. Agar, serva de Sarai, está colocando ela no devido lugar dela. De onde vens? E para onde vais? Eu vou parar aqui no verso 7. E aqui fica a pergunta do verso 8 para a semana que vem. Você que está em pecado, está fugindo dos seus pecados, tem se afastado da comunhão da sua casa, que está fugindo da comunhão da igreja do Senhor porque está em pecado, está fugindo das consequências e dos conflitos que os seus pecados têm gerado, seja em qual posição você está nessa situação. Você está exatamente entre a fronteira de Israel e o Egito, e você quer fugir para o Egito, porque foi de lá que você veio. Foi de lá que cada um de nós viemos, quando nós somos lembrados de que Deus nos tirou de onde nós viemos do Egito. Ele nos tirou de lá e nos colocou na terra de Canaã. Mas pecamos contra Ele na nossa casa, na nossa terra. E agora a gente quer voltar por rebeldia de volta para o Egito, do lugar de onde viemos. E a pergunta que o anjo do Senhor faz no exato momento decisivo entre Israel e o Egito, ele pergunta para você: de onde vens? E para onde você vai? Essa pergunta aqui, de onde vens, significa: é sabido de que você saiu da casa, da sua parentela, você saiu do lugar onde você desfrutava de bênção e você abandonou seus deveres. É esse o sentido, é uma pergunta realmente onde o anjo do Senhor está inquirindo ela. Uma pergunta onde somente esse mediador que sonda todos os corações sabia o que estava no coração dela, dos intentos dela, e ele faz a pergunta certa. Sempre Deus nos faz perguntas certas para expor o nosso coração. Não precisa haver investigações. Deus, Ele simplesmente olha para nós e pergunta.
De onde você vem? Em outras palavras, por que você abandonou seus deveres, abandonou sua casa, abandonou sua família? E para onde você vai? Em outras palavras, vale a pena você voltar para o Egito? O Senhor está perguntando para mim e para você. De onde você vem? E para onde você vai? Eu espero que a sua resposta seja a mesma de Sarai, com honestidade, sinceridade e humildade, quando a resposta que nós devemos dar é a mesma que ela deu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela, em outras palavras, está dizendo: estou fugindo dos meus pecados, estou fugindo das desavenças e conflitos que foram causados e que eu estou envolvido, porque eu estou envergonhada, porque eu pequei contra Deus e contra a minha senhora. Nós vamos seguir na semana que vem no verso 8. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.